Olá, abençoados! Graça e paz! Bem-vindos ao canal da Graça Pura. Sejam todos bem-vindos, família da fé, a família que mais cresce, glória a Deus por isso, né? Quanto mais cresce, mais a gente vai se inteirando, mais a gente vai se conectando, isso é importante, né? E nós hoje estamos presentes. Além dessa plataforma aqui no YouTube, estamos presentes no Kawai, né? Vocês sabem que nós estamos presentes lá no Kawai, pedi vocês para nos seguir lá no Kawai, tá aí aparecendo para vocês, só você botar lá @graça pura que você vai nos achar. Eu quero também te falar que todas as sextas-feiras nós temos uma live na plataforma TikTok, sexta-feira às 20 horas estamos lá, aquele que quiser bater um papo mais intimista, conhecer os irmãos estão começando a se animar em se apresentar para nós, isso é muito bom, isso é muito importante, porque mostra que nós não estamos sozinhos, tá? Se você tem se sentindo sozinho, nos siga aí e acompanhe a nossa live às sextas-feiras lá no TikTok, tá? Estamos presentes também nos canais mais tradicionais, que é o WhatsApp, né? Vocês sabem, tá? Os abençoados que quiserem aí serem adicionados na nossa lista de contato, tá? Eu não tenho grupo, não participo de grupos, tá, abençoado? Não participo, é uma escolha minha, opção minha, mas lá a gente pode trocar uma ideia, tá? Dúvidas, e eu vou estar passando para vocês os links aqui da Graça Pura. Nós também estamos conectados, deixa eu ver aqui, lá no Facebook, né? O Facebook é bem tradicional, estamos lá também. Estamos também no Instagram e estamos aqui nessa plataforma, tá bom? Enfim, nós estamos nas diversas redes sociais. Também eu tinha um Twitter, mas o Twitter está meio parado. Mas daqui a pouco a gente vai botar aí, porque é mais uma ferramenta para nós, tá? Bom, queridos, então eu vou passar uma parte muito importante, que é te convidar. Te convidar para quê? Para você se inscrever em nosso canal. Principalmente se você assistiu esse vídeo aí, já está na 5ª vez e parece até um agente 007. Não faça isso. Vá lá, se inscreva. Né? Se esse canal tem te dado argumentos aí para que você estude a palavra, para que você busque, para que você se contextualize, para que você não seja mais enganado, né? Porque o cristianismo tradicional, eu não estou olhando nem pelo viés doutrinal, né? Porque pelo viés doutrinal não tem nem conversa. Mas vocês vejam que eles estão bem difíceis, está muito complicado, há uma guerra hoje muito grande aí. Ainda mais agora que eles se meteram com política, né? Quer dizer, sempre se meteram, né? Mas agora a porta está escancarada para todo mundo ver. Então, abençoado, é bom você se contextualizar da palavra. Então, eu te convido, se inscreva, toque o sininho para que o YouTube te avise, né? Quando estivermos no ar com mensagens novas. E também para que você seja avisado. E se você comentar, faça seus comentários, fiquem à vontade, tá bom? Dúvidas, se der eu vou responder, se não der eu não vou responder, porque eu não sei tudo, né? Mas tá aí, tá? Tudo para a gente usar. Deixe seu like, seu joinha e, se possível, compartilhe as nossas mensagens, tá bom? Bom, queridos, está aparecendo para vocês aí o nosso livro. Todos acho que já conhecem. Quem não conhece, nós temos um livro chamado A Doutrina do Inferno e o seu subtítulo que é interessante, né? Que é falar sobre as suas manipulações e mentiras dentro das igrejas. Você vai entender que esse livro aí foi manipulado. Esse livro não, essa palavra foi manipulada. E isso vai te colocar em uma glória muito grande. Por quê? Porque você vai começar a querer saber das outras doutrinas também, do sistema, né? Porque até então nunca ninguém falou isso, né? Nunca ninguém despertou. E é bom despertar as pessoas para procurarem, né? Dentro daquilo que elas creem, se realmente, né, olhar a história da denominação, como surgiu aquilo ali, para que você, pelo menos nesse contexto aí, humano, você se certifique se você realmente está em águas boas, tá bom, queridos? Vocês sabem também que nós temos as nossas apostilas, tá aí aparecendo para vocês. A nossa apostila, hoje nós temos 11 apostilas. E como é que é essa apostila? Essas apostilas são as nossas mensagens aqui do canal. Né? Se você aí tem acompanhado nosso canal, tem se interessado nas mensagens, tem visto que o nosso trabalho é um trabalho muito sério, e a ideia aqui é que você tenha isso de forma didática, bem melhor, né? As nossas mensagens, com vários versículos, vocês vão ver quantos versículos nós vamos usar nessa mensagem. Então é importante, muitas das vezes, que você tenha essas apostilas para você acompanhar melhor o nosso entendimento, tá? E claro, nós estamos lutando, que é para deixar um legado para a próxima geração. Tá? Os abençoados que quiserem adquirir os nossos materiais podem adquirir no nosso site ou então entre em contato comigo direto através do WhatsApp. Tá? Esse WhatsApp aí
não é ligado a um telefone. Eu sei que muitos abençoados às vezes pedem para me ligar, né? Mas às vezes é difícil. É só se combinar comigo e assim, dependendo do que for, né, abençoado? Para não tomar muito tempo, porque o tempo é bem corrido. E olha, eu tenho feito de tudo para remir o meu tempo, mas é complicado. Eu peço que os abençoados aí entendam. Se vocês tiverem dúvidas, coloque lá e eu vou tentar, tá, ajudar vocês. Tá legal? Estamos entendidos aí, abençoado? E aí, vamos então agora saber desses presentes, né? Nós vamos falar sobre presentes nessa mensagem. É por isso que eu falo, meu irmão, por isso que eu falo, vem para a graça que eu te explico. Meus amados irmãos, família da fé, glória a Deus pela vida de vocês, mais uma vez, eu não canso de dar glória pela vida de vocês, tá? Meus irmãos, a gente fala de uma interpretação preterista, né? A gente sempre está falando aqui, nós somos preteristas completos. As nossas interpretações bíblicas estão na visão preterista completa. E o que quer dizer preterismo, né? O que quer dizer o preterismo? Então, eu resolvi trazer isso para o conhecimento de vocês antes de entrar nessa mensagem, porque eu vou falar por que eu falei isso aí para vocês. Primeiro, para mostrar para vocês terem respostas, né? Para quando alguém te perguntar, você falar, né? O preterismo completo, ou preterismo, significa passado, a palavra preterista quer dizer preter, do latim, vocês estão vendo aí. E existem hoje dois tipos de preterismo, o preterismo parcial e o preterismo completo. Bom, o preterismo parcial, eles creem junto com a gente até certo ponto, né? Eles acham que ainda haverá o juízo final, haverá a ressurreição dos mortos e a destruição do mundo. Eles também creem que a parousia de Cristo, a segunda vinda de Cristo, foi realmente no ano 70. Só que eles entendem ainda que há coisas a cumprirem. Já para nós que somos preteristas completos, nós sustentamos que todas as profecias, incluindo as relacionadas à segunda vinda de Jesus Cristo e ao fim dos tempos, foram cumpridas inteiramente em eventos históricos ao passado. Geralmente ali no primeiro século da era cristã. Então, essa visão preterista completa, ela não nos deixa ir nos textos bíblicos além do ano 70, como fazem os preteristas parciais e os futuristas. E 90% hoje da cristandade ela é baseada na visão futurista, ou seja, para eles tudo ainda irá acontecer. E o pior, né? Depois, no século passado, entre os séculos 18 e 19, começou a se fundamentar principalmente a doutrina sobre o arrebatamento secreto. Isso nem na Bíblia tem, irmãos. Isso é uma heresia braba mesmo, tá? Então, nós já falamos disso em outros assuntos, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, tá? Eu quero que você somente entenda o nosso posicionamento. Apesar de que a gente falar e cravar que todas e realmente aconteceu, antes do ano 70, as profecias bíblicas, elas reverberaram, ou seja, elas tiveram um alongamento no seu cumprimento depois do ano 70, nós vamos ver. Tá? Isso aí foi no que tange ao fim do Império Romano, porque o fim do Império Romano foi no ano 4º, ou 4º ano do primeiro século. Então reverberou, além do ano 70, eu vou explicar isso aí. E isso é normal, isso está contextualizado com as outras profecias do Antigo Testamento. Eu vou mostrar para vocês versículos que comprovam isso que eu estou falando, tá? Ninguém está tirando as coisas da cabeça, não. Então, queridos, partindo desse princípio, estudando o livro de Apocalipse, nós encontramos várias referências de profecias e escritos no Antigo Testamento. Então, nós não precisamos olhar hoje para as coisas que acontecem nos dias de hoje e achar, não, isso é a vinda de Jesus, como muitos cristãos falam. Isso é uma descontextualização, tá? Então, os nossos estudos eles estão voltados para isso, tá legal? Como é o caso de Apocalipse 19. Né? Nós vamos ver agora uma passagem de Apocalipse 19, como se nota a vitória final de Deus sobre o mundo. É disso que trata o Apocalipse capítulo 19. Estamos chegando ao epílogo. Então, se você quiser aí se inteirar das nossas mensagens, nós temos hoje quase que 30 vídeos que nós estamos pegando desde Apocalipse capítulo 1 e estamos agora chegando ao final. Eu criei uma playlist para que você veja, vai lá e veja os assuntos. Eu te aconselho a ver todas, porque todas são maravilhosas e vai ter alguma coisa a agregar para a sua vida. Então, essa ideia
de que a vitória final de Deus sobre o mundo, sobre as nações, ela a partir do momento do ano 70 em que há uma derrubada do templo, elas estariam sujeitas ao quê? Ao senhorio e domínio do Deus de Israel na era vindoura. Vamos ver alguns versículos, né? E depois vamos ler o texto em Apocalipse. Ou seja, primeiro vamos investigar o passado, pretérito em grego, lembra? Preterismo, por isso que nós somos preteristas, para depois verificar o futuro bíblico, que é o ano 70 que nós estamos tratando. Por isso que a nossa interpretação, irmãos, ela é uma interpretação muito limpa. Está aí aparecendo para vocês as referências, né? E eu vou colocar os versículos aí, os versículos dessas referências, tá? As referências estão aí. Quem adquirir as apostilas vai ter essas referências, e der aí para os abençoados da pausa, né? Os abençoados da pausa e anote para estudos futuros. E vamos ver agora as referências que eu tirei algumas, como Salmo 56, Salmos número 96, versículo 13 e Isaías capítulo 32, versículo 1. Está aí esses 3 versículos, abençoado. Basicamente é isso, tá? Eu não vou ler, tá? Para a gente ganhar tempo. Depois vocês leiam também as outras referências. Mas, irmãos, em todas elas você vai ter a mesma ideia de que todas as referências ela faz alusão a Apocalipse 19. Essas referências aí. Vamos ver? Apocalipse capítulo 19, agora sim, versículo 11 ao 16. Vamos ler, abençoado. Diz o texto: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Olha só que coisa linda, né? O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, nós estamos diante de uma figura não literal, uma figura simbólica. Irmãos, e aí o fato, dentro desse versículo, há muitos símbolos. Se nós formos parar e falar sobre cada símbolo, é uma glória tremenda, mas essa mensagem ia ficar muito extensa. Então essa cena, principalmente no que eu quero falar nesta mensagem, esta cena que nós estamos assistindo, vislumbrando, tem um significado enorme do ponto de vista do Antigo Testamento, pois é a visão gloriosa do grande cumprimento das promessas de Deus ao seu povo e ao mundo inteiro. Como podemos acompanhar nas referências lidas anteriormente, tá? Depois vocês leiam aquelas referências que eu passei para vocês, Deus agora se mostra na pessoa do Filho como um cavaleiro vitorioso e conquistador, como nós lemos lá anteriormente em Apocalipse capítulo 6, versículo 2, está aí para vocês. E diz o texto: E eu olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Mais que vencedor, né? Glória a Deus, hein? Parece contigo, né? Mas é isso aí. E que agora, irmãos, se manifesta o quê? Em sua glória divina, para governar todas as nações. E aí nações vem do grego etne, que quer dizer gentios. Porque para Israel, queridos, para a nação judaica, só havia 2 povos: os judeus e os gentios. Os estrangeiros eram gentios e os judeus eram os convertidos. Então, a partir desta imagem está sendo estabelecido o reino perfeito de Deus, enquadrado no próximo século e sob um novo pacto. Não somente a um povo, que era o povo de Israel, agora seria o quê?
para toda a humanidade. Irmãos, e isso é um presente de Deus. Essa imagem que nós estamos assistindo aqui é um presente de Deus. Você já pensou, irmão? Para pensar. Você já pensou se você tivesse nascido antes do ano 70? Você já pensou se você tivesse nascido antes da derrubada do templo, sendo um gentio? Para pensar. Então isto, hoje, o que nós vivemos, de fato, principalmente quando saímos lá da velha religião, isso é um grande presente, sim ou não? Irmãos, nós termos nascido após essa data do ano 70, isso é um presente. Por isso que eu digo que nós estamos vivendo, eu sempre falo isso, estamos vivendo no melhor momento que todo ser humano queria viver isto. Os profetas queriam viver isto. Os sacerdotes que tiveram acesso a esta visão no Antigo Testamento queriam ter vivido isso. Os judeus queriam ter vivido isto. Mas não viveram, porque viveram antes do ano 70. E hoje eu vejo muita gente reclamando, mesmo em graça, mesmo tendo, talvez, esse conhecimento. Muita gente reclamando do país, já viu? Quem reclama, irmão, é porque não conhece as Escrituras. Olha, e se conhece e ignora as Escrituras, se está ignorando a palavra, ignora o Deus dela. É simples assim, não há meio termo. Irmãos, o nosso chamado, se é que você tem um chamado, é ver o mundo diferente. Irmãos, peça a Deus que te tire desse mundo de revoltas, desse mundo de intrigas, desse mundo de fake news, de achar que tudo vai ficar pior. Parece um religioso, velhaco. Veio para a graça, mas parece um religioso. Ou então, melhor, volta para o sistema religioso. Porque lá os pastores acham que o Brasil está uma... Nós não, irmãos. Irmãos, nós não estamos vivendo no pior país do mundo. Nunca vivemos no melhor. Irmãos, escreve aí, olha. Eu vivo o melhor tempo que qualquer ser humano jamais viveu. Eu vivo no melhor país do mundo. Eu vivo na melhor cidade do mundo. Eu tenho o melhor salário do mundo. Coloca! Isso é a palavra, queridos. Então nós não devemos contestar isto. É assim que se vive no reino de Deus. É assim que combatemos o verdadeiro combate, o bom combate. Nós combatemos as fake news que querem nos tirar do céu, que querem nos ludibriar, querem nos cegar novamente para que a gente não veja os presentes. Irmãos, a verdade é essa e não tem outra. Então, voltando à mensagem, queridos, o que nós estamos deslumbrando, ou vislumbrando, melhor falando, aqui, o que nós estamos vislumbrando? O presente de Deus. Então, hoje, irmãos, Deus estabeleceu a lei dentro de você. E isso é parte do mundo do porvir. Está dentro de você, meu irmão. E nós estamos vendo nessa passagem de Apocalipse se manifestar isto. Vamos ver? Apocalipse agora 19, versículo 19. Vamos ler, abençoado. Está aí, ó, aparecendo para você. Vamos ler. Diz ali o texto. Depois vi a besta e os reis da terra e seus exércitos reunidos para lutarem contra aquele que montava no cavalo contra o seu exército. O que nós estamos vendo aqui? Uma batalha. Mas ali diz que a besta foi presa. E com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome. Sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta. E a gente já viu isso. Quem foi que recebeu a marca da besta, irmãos? Aqueles que faziam negócio com Roma. Aqueles que aceitavam o culto a César. Como já falei nas outras. Esses eram os que adoravam a marca. E foram enganados. Tanto a besta como o seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Todo o seu exército foi morto, com a espada afiada, que saía da boca
daquele que montava no cavalo branco. E todas as aves do céu, ou todas as aves, se fartaram com a carne dos cadáveres. Nesta cena, irmão, a besta faz guerra contra Jesus e seus santos, mas é finalmente derrotada diante do poder de Deus. Agora, irmãos, isso que eu estou mostrando para vocês, essa cena, ela historicamente, ela pode ser associada à perseguição, né, que começou com Nero. Nero, já falei isso na mensagem anterior, começou com Nero, né, e que continuou. Por isso que eu falei, mesmo depois do ano 70. Então, essa perseguição, ela ainda reverberou ali depois da data da queda do templo. Ela continuou com outros imperadores, como Domiciano, Trajano, Adriano, Marco Aurélio, Décio ou Diocleciano, que por pouco mais de 200 anos reviveu intermitentemente a perseguição romana ao reino de Deus, martirizando cristãos da mesma forma que a grande prostituta fez antes. E isso é um fato histórico, não tem como negar. E nós temos até passagens, tá, que não permitem entender que a perseguição à igreja ia parar. Tá? Atenção no que eu estou falando. Vamos ver algumas referências aí, olha. As referências são essas, e os versículos. As referências são essa daqui, ó. Romanos 8,36, Romanos também 12,12 e Filipenses capítulo 1, versículo 29. Vamos ler? Vamos ver. Romanos 8,36 diz o texto lá, ó. Como dizem as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Romanos 12,12. Alegrem-se em nossa esperança, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Filipenses 1,29 diz, pois vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Irmãos, e isso também aconteceu, tá? No Antigo Testamento. Por isso que nós falamos do Apocalipse, mas sempre vamos lá atrás, né, no Antigo Testamento, buscar bases sólidas. Nós não vamos para frente, vamos para trás. Enquanto que o sistema procura no futuro de hoje para caber ainda dentro das profecias. Uma loucura, né? E isso os colocam antes da parousia de Cristo. Isso tem um simbolismo, tá? Muito grande, já expliquei aqui. Aqueles que estão antes do ano 70, irmãos, estão cegos. Isso os coloca o quê? Sem presente. Eles não conseguem enxergar o presente que é Cristo. Então, o que nós estamos vendo agora é uma reverberação, um alongamento dessa perseguição em Apocalipse. Vamos ver outras perseguições que teve com alongamento também, até para contextualizar que isso aqui é uma coisa que aconteceu muito nas profecias judaicas. Depois vocês leiam Isaías 10:1, Ezequiel 30:10, Abacuque 3:16. E Abacuque 3:16 está dizendo aí, estremeci por dentro quando ouvi isso. Meus lábios tremeram de medo, minhas pernas vacilaram e tremi de terror. Esperarei em silêncio pelo dia em que a calamidade virá sobre nossos invasores. O dia, né? Então vocês veem que é uma coisa que reverbera. Ali aconteceu, mas ela tem uma continuação. Então, meus queridos, todas as referências que vocês estão vendo falam de um longo tempo em que o juízo de Deus ainda deu uma continuada ali no tempo, mesmo depois de acontecido. Aqui em Abacuque, nós estamos lendo, aqui o profeta expressa temor e tremor diante da manifestação da ira de Deus. Ele descreve a destruição e o caos que acompanham o julgamento divino, da mesma maneira como estamos vendo aonde? Em Apocalipse. E que acabaram sendo destruídos por sua maldade, né? O Império Romano, e ele está condenado também ao seu fim por sua maldade e tirania. Vamos ver Apocalipse 19:20, onde prediz ali o desaparecimento, finalmente, do Império Romano. Diz ali o texto. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que fazia sinais em seu nome. Sinais que enganaram todos que haviam recebido a marca da besta e adoravam sua estátua. Tanto a besta como o seu falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre.
Depois vocês leiam essas referências aí, ó, Daniel capítulo 2, 44, 45, ou então dê uma pausa aí para pegar isso aí para depois vocês lerem, tá? Por isso, vamos só ler uma, que é Naum, que eu tinha separado aqui. Naum capítulo 1, versículo 1 e 2. Vamos lá. Diz o texto. Naum, que é um profeta, tá, irmãos? Que vivia em Elcós, recebeu numa visão esta mensagem acerca de Nínive. O Senhor é Deus zeloso, cheio de vingança e ira. Vinga-se de todos que a ele se opõem e reserva a sua fúria para seus inimigos. Irmãos, embora na história o Império Romano, formalmente, no ano 476 a.C., caiu, mas a partir do ano 235, houve uma forte anarquia e um notório declínio no Império que marcou o início de seu colapso. Ou seja, eles demoraram a cair. É o mesmo, irmãos, que eles tivessem, sabe o quê? Definhando. Eles começaram a definhar e definharam por 2 séculos. Eles demoraram a cair. Ficaram 2 séculos definhando, agonizando. Aonde? No Lago de Enxofre. Deixando para trás o quê? O tempo da Pax Romana. Você já ouviu falar da Pax Romana? Que foi o período de ouro do século, foi no século I e século II, que nós estamos narrando aí. Ali era a época de ouro, prosperidade. Apesar do nome chamar Pax, que é paz romana, não tinha paz nenhuma, tá, irmãos? Era terrível. Quem já viu os seriados de Roma aí sabe do que eu estou falando, né? Não era bonito não, irmão. Então, na verdade, meus irmãos, o Império atingiu sua extensão máxima entre os anos 117 e 150 depois de Cristo. Depois disso, só foi decadência. E entre os anos 238 a 285, houve nada menos do que 19 imperadores. Olha só como é que a instabilidade já havia no Império Romano. Estavam o quê? Ruindo, reverberando a vitória de Cristo. Roma já havia sido completamente saqueada pelos visigodos. Já ouviram falar dos visigodos, irmão? Irmão, para efeito de conhecimento, esse povo chamado visigodos tiveram um papel muito importante naqueles dias. Era um povo da região da Germânia. Hoje seria como se ele estivesse na Suécia. Esses foram os algozes de Roma. Esses colocaram o Império de Roma prostrado e morto. Então, a deterioração do Império Romano deu-se precisamente pela corrupção da figura do imperador e pela má gestão que exerceu. Veja essa referência interessante aqui que eu separei, lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 10 e 11. Olha aí, está aparecendo. O 5º anjo derramou sua taça sobre o trono da besta, e seu reino foi lançado na escuridão. Angustiados, seus súditos rangiam os dentes, e por causa de suas dores e feridas, blasfemavam contra o Deus do céu, e não se arrependeram de seus atos perversos. Aí a gente entende por que Roma gemeu, né? Esses versos aí simbolizam a queda de Roma. E isto, irmãos, que estamos vendo na história agora acontecer, o Apocalipse sendo cumprido, né? Nós estamos vendo tudo isso acontecer, e estamos o quê? Buscando fatos naqueles dias para apoiarem nossas interpretações. Porque se a partir do momento que eu comecei essa mensagem, eu tivesse trazido vocês para o futuro, eu estaria dizendo que isso é a Rússia, que isso é os Estados Unidos, que isso... E todo mundo ia ficar boquiaberto e achando que isso é uma verdade. Por quê? Porque os eventos de hoje, para nós, nos afetam muito mais do que falar dos eventos do passado. Inclusive, eu dei até aquela... Para que, contextualizando vocês, imagina se no Brasil hoje não tivesse poderes. Imagina se no Brasil não tivesse força policial, se não tivesse as forças, todas as forças que a gente tem no Brasil. Imagina. Imagina se a chave dos presídios pegassem e os presídios fossem abertos. Imagina os presos escapando do presídio, irmão. Imagina um país sem lei. Isso talvez hoje na nossa visão, né, que tem gente aí que parece que quer que isso aconteça, mas não vai acontecer. Seria o caos, né, o final do mundo. Por isso que o futurista,
As pessoas que creem na profecia futura, é mais fácil falar, não, porque isso aqui é o Putin, né? Isso aqui é o Putin, isso aqui é o da Coreia do Norte. Ah, isso aqui é o povo da China. Aí todo mundo fica abalado, porque pertence ao mundo de hoje, né? Irmãos, agora para finalizar, vamos apresentar a palavra que vive. O grande presente para nós. E Paulo fala que esse presente vive e tudo foi feito para ele. Vamos ver? Romanos capítulo 11, versículo 33 ao versículo 36, diz o texto. Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus. É impossível entendermos suas decisões e seus caminhos, pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa, para que ele não precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Meus queridos, o termo palavra de Deus, ela é bem comum na Bíblia, né, principalmente nos livros do que tange ali escritos em grego, os livros do Novo Testamento, que assim se formalizou. E a palavra de Deus, ela quer dizer isso aqui, olha, palavra de Deus, ó. Palavra de Deus em grego, ela quer dizer aquilo ali, e ela significa, lendo ela, é ho, logos, tutel, palavra de Deus. Embora essa palavra logos apareça mais de 300 vezes no Novo Testamento, ela se refere a uma palavra, a um verbo, a uma fala, uma doutrina, entre outras interpretações dela. Mas apenas o discípulo João, ele a utiliza como referência direta a Jesus e sendo equivalente ao seu nome próprio. Vamos ver esses 3 versículos onde João, revelado, né, em revelação sobre esse presente, que é a palavra. Olha aí, diz ali o texto. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. E aí? A palavra era Deus? Ou a 2? Ou a 1? Ou a 3? João 1,14. Assim a palavra se tornou humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. João 1,1, primeira carta. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio. Ué, aquele que existia desde o princípio é Deus? Aquele que ouvimos e vimos com nossos próprios olhos e tocamos com nossas próprias mãos. Ele é a palavra da vida. Irmãos, essa é também uma das provas que realmente Apocalipse foi escrito por João, porque muita gente fala que não, né? Muita gente fala que foi principalmente o pessoal da teoria da conspiração, eles falam que João foi escrito depois pela Igreja Católica, essa coisa toda, né? E claro que não, isso é uma prova. O apóstolo a quem Jesus deu a entender que permaneceria até a sua segunda vinda foi o apóstolo João. Foi por isso que ele teve essa revelação da palavra. Olha ali. João capítulo 21, versículo 22. Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até eu voltar, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Vocês sabem no contexto isso aqui, né? Foi quando Pedro, né, Jesus virou para Pedro, falou: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Né? Jesus parece que estava comissionando todo mundo ali. E vira para Jesus e pergunta sobre João. E João falou assim: não, ele vai ficar vivo até que eu volte. E nós estamos vendo isso acontecer. Estamos entendidos, abençoado? E assim estamos encerrando a mensagem de hoje, uma mensagem gloriosa, uma mensagem que nos coloca em uma posição muito tremenda, né? A posição de Deus para as nossas vidas. Inclusive, esse versículo aí que eu acabei de ler, João 21, 22, é uma espinha na garganta dos futuristas, que ensinam que Jesus ainda virá.
retirando tudo fora do seu contexto, entenebrecendo o quê? As Escrituras, entenebrecendo o quê? A palavra. E o que é a palavra? É o próprio Cristo. E eles usam essa palavra para o quê? Para escravizar as pessoas debaixo dos seus pés. Estão assim há 2000 anos. Você tem que entender que tudo aquilo que você pensava lá anteriormente, irmão, você hoje é uma nova criatura. Hoje Cristo está iluminando os nossos olhos. E Deus não nos tem chamado, Deus não nos tem iluminado para viver a ignorância, irmão. Para viver atrás de político, para andar atrás de ideologias humanas. Deus não nos tem iluminado para jogar essas interpretações na latrina, como muitos irmãos fizeram e fazem, querendo trazer anarquia ao país. Tem muita gente que anda entendendo errado o evangelho eterno, ou o evangelho da graça, ou como queiram, é a mesma coisa. Mas aqueles que entenderam, aqueles que foram iludidos por um tempo, mas retornaram às suas consciências e entenderam que Deus não nos salvou para agora vestir camisa de político e sair por aí fazendo inimigos. Tem irmãos que estão recobrando a sua consciência, glória a Deus por isso, e entendendo que Deus vai mudar o mundo não pela força da ignorância e nem pela força política. Nós vamos sim transformar este mundo pela palavra que é viva. Vamos mostrar ao mundo o tesouro, irmãos. Vamos mostrar ao mundo o presente, que é Cristo, que é a palavra. É isto que vai mudar este mundo. Quando todos estes aí políticos, religiosos, abrirem os olhos, se verem no reino de Deus, isso tudo vai acabar, meu irmão. Mas enquanto isto não acontece, vamos começando a pedir a Deus para recobrar a nossa consciência naquilo que é certo. Vamos mantendo firme a nossa confissão, irmão. Quem nos chamou não foi o homem. Confia, confessa esse evangelho. Vai crendo, vai falando, vai crendo, vai falando. Essa é a palavra, é a única que dará jeito no ser humano. É a única que dará jeito na política, é a única que dará jeito na religião. Vamos confiar nessa palavra? Então, abençoados, eu vou ficando por aqui, tá? E no próximo estudo nós vamos ver que em Apocalipse fala que Cristo amarrou Satanás. E o que seria isso? O que é isso, amarrar Satanás? Vamos ver, abençoado. Então não percam aí, tá? Vai ser sábado agora, vamos vir com essa mensagem. Lembrando que esse estudo se encontra na apostila número 11. E aguardem, para a semana que vem, acredito que mais 2 semanas, vamos botar assim, a gente já vai estar disponível. Apostila 12 e apostila 13, tá? Tremendo aí o que Deus tem feito em nossas vidas, tá bom? Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, tá? Se você não entendeu, como eu falo, veja de novo. Essa é a ideia. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 4668. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra.